Cafarnaum. Cafarnaum desempenhou um papel fundamental na vida de Jesus. Após seu batismo e a prisão de João Batista, ele escolheu viver aqui e fez da cidade o quartel-general de seu ministério. Mateus e Marcos referem-se a Cafarnaum como o lar de Jesus. A partir daqui, ele iria viajar e pregar seu evangelho do reino de Deus em cidades e aldeias de toda a Galileia. Em Cafarnaum, Jesus chamou discípulos, foi amável com os cobradores de impostos, curou os doentes e pregou para as multidões. Em um dia de sabá, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus cativou sua audiência com seus ensinamentos, sua autoridade e sua habilidade em expulsar espíritos do mal. Todavia, apesar do ministério de Jesus e dos milagres que ele operou em Cafarnaum, ao final, ele profetizou amarguras e destruição para essa cidade litorânea. When your good nights have been sad and you are lying in bed with the covers pulled up tight. Monte das Bem-aventuranças. Deste belo local, situado ao norte do Mar da Galileia, sobre as pontes de Table-Garrá, Jesus proferiu seu mais famoso discurso, o Sermão da Montanha. Hoje, uma igreja católica, um mosteiro e um albergue situam-se aqui, cercados por bem cuidados jardins. A igreja foi construída em 1396. Ela foi projetada por Barluzzi, que alçou uma especial pampa na arquitetura do prédio. A edificação é octogonal, representando as 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Símbolos em torno do altar lembram os atributos de um discípulo que, segundo Jesus, tornariam alguém abençoado. No monte há um ponto incrivelmente privilegiado de observação do Mar da Galileia. Não longe dali, no declive de uma colina, podem-se ver as ruínas de uma antiga igreja dedicada ao Sermão da Montanha. Table-Garrá. A fértil Table-Garrá estende-se ao longo da praia noroeste no Mar da Galileia. Seu nome vem do grego heptaperon, que quer dizer 7 fontes, mas ele foi corrompido para a palavra árabe Tablega. De acordo com a tradição, alguns dos eventos mais significativos do ministério de Jesus desenrolaram-se nesta área, como a multiplicação dos peixes e pães. Após sua ressurreição, ele apareceu a seus discípulos ao longo da praia. E aqui, designou Simão Pedro para seu lugar de comando na igreja primitiva. Jesus disse aos apóstolos: quem eu sou? O que é que o povo diz que eu sou? Ah, tu és Jeremias, tu és João Batista, tu és Elias. Tá certo. E vocês que estão comigo, o que é que dizem que eu sou? Aí um ficou olhando para o outro. Fala tu. Não. Até que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isto é onde nasce uma matéria da nossa igreja, que a gente estuda muito, que nas outras igrejas não tem, a famosa revelação. Naquele momento, Pedro foi revestido
de uma experiência tão profunda com Deus que nada neste mundo poderia ser cozido após esta. Então ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cefas, que quer dizer rocha, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos esse privilégio de estar tocando na rocha e que Jesus há 12.000 anos atrás tocou. Ele faz a ponte cristã latente, vivo, forte. Diante deste mundo que nos seduz, que nos leva a trair esse nosso Jesus Cristo, por que somos assim? Que ele nos reviste dessa experiência que ele vive. Em Táblega, na praia noroeste do Mar da Galileia, em meio a um belo jardim, encontra-se a igreja da primeira alimentação da multidão. A igreja original foi construída na era bizantina em diversas etapas e modificada em séculos posteriores. A igreja contém um dos mais belos mosaicos de chão já descobertos na Terra Santa. Talvez seus mais notáveis símbolos, situados no alto do mosaico, sob o altar, sejam os pães ladeados por 2 peixes. Em 614 d.C., a igreja foi construída durante a invasão persa. A nova basílica foi construída sobre as velhas fundações da igreja, tendo-se preservado seu estilo e incorporado todos os elementos que haviam sido encontrados. Ela funciona hoje sob os auspícios de monges beneditinos. Jericó, a cidade mais velha do mundo. O Monte das Tentações fica na cidade de Jericó. De acordo com a tradição, contempla a cidade mais antiga do mundo. Conforme o Novo Testamento, foi aqui que o diabo procurou tentar Jesus após o batismo do Senhor no Rio Jordão. Jesus havia se recolhido para o deserto para jejuar e refletir sobre seu destino. Após 40 dias de jejum, o diabo foi até Jesus, incitando-o a transformar pedras em pão, e o Senhor recusou-se a submeter-se à tentação. O cume da montanha representa o local onde o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e demandou sua veneração. Na face da montanha há cavernas, as quais monges do IV século depois de Cristo usavam como locais para retiro. Nos anos que se seguiram, diversos mosteiros foram construídos aos redores. Hoje, na encosta do monte, está o Mosteiro Ortodoxo Grego da Tentação, também conhecido como Mosteiro Quarantal. Ele se projeta de modo peculiar, uma vez que seus idealizadores utilizaram a face íngreme da rocha como parte da estrutura. De sua sacada, os visitantes podem desfrutar de uma visão panorâmica de Jericó e do Vale do Jordão. O ponto mais baixo sobre a face da Terra é o Mar Morto. Sua superfície encontra-se 400 metros abaixo do nível do mar. Seu alto teor mineral deu ao Mar Morto o seu nome hebreu, o Mar Salgado.
Também por isso quase não há ocorrência de vegetação. Os minerais encontrados no Mar Morto e ao redor dele têm demonstrado ser úteis para fins comerciais agrícolas e industriais. O mar é também muito conhecido como um ponto turístico. Com seus recursos medicinais naturais, os hóspedes podem relaxar na praia, flutuar sobre a superfície da água e banhar-se próximo ao mar em águas termominerais. Jerusalém, a cidade santa, a cidade dos profetas, a cidade da paz. Jerusalém, a cidade abençoada com 1000 nomes, é a única do mundo considerada sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Em seus dias finais, Jesus permaneceu em Jerusalém e nas aldeias ao seu redor. Ele pregou no Monte das Oliveiras, ele ensinou no templo, ele emocionou as massas que se reuniam para aclamá-lo como o tão esperado Messias. Sobre as pedras das ruas de Jerusalém, Jesus trilhou seus últimos passos. Aqui ele foi crucificado. Do Monte das Oliveiras, Jesus ascendeu aos céus com a promessa de que viria novamente. Jerusalém é uma das cidades santas para os muçulmanos e muitas das tradições desse povo estão ligadas a ela. Os muçulmanos identificam Jerusalém como o local onde se acredita que o profeta Muhammad ascendeu ao céu. Jerusalém desfruta de um esplêndido passado e de um presente rico de esperanças, de um futuro de paz, que irá se espalhar por toda a terra. Muitas canções e poemas têm sido escritos em homenagem a Jerusalém. Diversas pessoas a têm louvado. Hoje, vários crentes ao redor do mundo rezam pela paz dessa cidade. Em Jerusalém, as pedras falam alto uma história de esplendor e de destruição, de dor e de vitória final. Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um dos lugares mais importantes dos arredores de Jerusalém. Tendo desempenhado um papel central na vida de Jesus Cristo, dessa colina, ele profetizou aos seus discípulos que um dia o templo iria cair. Após ter celebrado sua última ceia com seus seguidores, Jesus foi para o Getsemane, ao pé do Monte das Oliveiras, para rezar. Judas chegou com um grupo de oficiais, de sacerdotes e de soldados para prendê-lo. Do topo do monte, Jesus ascendeu ao céu. O topo do Monte das Oliveiras é considerado como local da ascensão. Desde o IV século depois de Cristo, diversas igrejas têm sido construídas em seu cume, celebrando a ascensão de Jesus ao céu. Em 378, a matrona Proemia fundou neste lugar a Igreja da Ascensão, que foi destruída pelos persas em 614. A capela na qual os convidados hoje entram preserva os principais traços da edificação da época dos cruzados. No centro do pátio, os cruzados ergueram um pequeno prédio sagrado, cercado por colunas arqueadas. Elas sustentavam um domo aberto, que abriga uma pedra com a famosa pegada de Jesus. Após os cruzados terem sido derrotados no século XII, os muçulmanos apoderaram-se do lugar e transformaram o prédio em uma mesquita. Chama-se o Monte das Oliveiras, uma coisa muito importante, porque sempre as pessoas estão perguntando, segundo a minha experiência, o senhor onde estamos? Toda a primeira parte do dia vamos ficar no Monte das Oliveiras, mas eles não estão entendendo que estamos no Monte das Oliveiras, porque na cabeça tem uma coisa, Monte das Oliveiras como se for um bosque cheio de oliveiras. Assim era talvez algum tempo antes, mas hoje em dia sim ainda tem oliveiras, mas não tem muitas oliveiras. Eu falei sobre 2000 anos, tem muita mudança.
e quase nada como antes. Era o que eu estava Mas seguramente pensando. no tempo de Jesus Cristo podemos pensar numa quantidade muito mais do que hoje há, tem no Monte das Oliveiras, se ainda tem algumas oliveiras. Eu, como falei, em Getsemane para baixo ainda podemos ver no jardim algumas árvores que são, segundo as investigações, desde os tempos de Jesus Cristo. Jesus enviou Pedro e João a Jerusalém para fazerem os preparativos para a sua última refeição com seus discípulos.